Olá, eu sou Michela Barbosa, fisioterapeuta neurofuncional pediátrica, e hoje eu vim conversar com você sobre formas de nós avaliarmos, cuidarmos e tratarmos de uma forma eficaz e afetiva de um bebê que convive com o diagnóstico clínico de torcicolo muscular congênito, para que nós possamos aliviar todos os sinais clínicos, todos os desconfortos que esse bebê sente e, principalmente, oferecer um desenvolvimento infantil oportuno. Na aula de hoje, nós vamos conversar sobre o impacto do torcicolo muscular congênito no desenvolvimento infantil. O torcicolo muscular congênito é a terceira desordem musculoesquelética que acompanha bebês na primeira infância. É uma prevalência de em torno de 4%. Nós observamos que o torcicolo muscular congênito ele acontece em decorrência do encurtamento ou do espessamento do músculo externo pleurimastoide, que é responsável pelo quê? Pela rotação contralateral da cabeça. Então, a criança com torcicolo muscular congênito, ele prefere ter a cabeça fixada para um lado, levemente inclinada para o lado contralateral. E quando nós tentamos ofertar para essa criança a rotação passiva da cabeça para o lado oposto, ele chora, ele grita, e nós observamos resistência à amplitude de movimento. Na verdade, uma limitação na amplitude desse movimento. Esse torcicolo muscular congênito, ele pode ser classificado de três formas. Nós temos o torcicolo posicional, em que o bebê tem a preferência postural, mas nós não sentimos a palpação no esternocleidomastoideu, a presença de nódulos fibróticos. Nós temos o torcicolo leve, em que nós percebemos somente a restrição de amplitude de movimento sem a presença de nódulos, a palpação, e o torcicolo moderado, em que nós temos a presença da restrição de amplitude de movimento e a presença de nódulos de espessamento no trajeto anatômico do músculo esternocleidomastoideu. Quais os fatores de risco, para a ocorrência do torcicolo muscular congênito? Existem inúmeros fatores de risco. Muitos ainda estão sendo esclarecidos, mas nós devemos levar em consideração o histórico pré-natal, a posição que esse bebê assumiu ao longo da gestação na barriga de sua mãe. Sim, a história de uso do movimento, o início do movimento dos bebês, ele se inicia no ambiente materno. E nós precisamos investigar isso e sempre estar questionando sobre como era a qualidade do movimento fetal, sobre as semanas gestacionais em que esse bebê se encaixou, a forma com que ele se encaixou, se ele teve circular de cordão no momento do nascimento, se esse bebê ele foi, durante o parto, a apresentação desse bebê era cefálica, pélvica ou transversa, o tipo de parto, as semanas gestacionais do parto, e se esse parto foi um parto laborioso ou não. Então, todos esses questionamentos devem ser elencados, uma vez que, de acordo com o tipo de parto, de acordo com a posição desse bebê, o músculo esternocleidomastoideu no recém-nascido, como todos os seus componentes musculares, eles são muito frágeis. Então, manobras excessivas podem promover o estiramento. E esse espessamento no músculo esternocleidomastoideu vai dar lugar ao quê? Ao nódulo fibrótico, que a palpação causa dor, e à medida que o tempo vai passando, quando o bebê, após o nascimento, tende a ser posturado ou tende a adquirir o seu controle postural, vem a dor e a limitação de amplitude de movimento. E nós precisamos estar muito atentos a isso. E para que nós possamos observar o impacto do torcicolo muscular congênito no desenvolvimento infantil, após a gente ter levantado a história de uso do movimento desse bebê na gestação, chega um momento, após o nascimento, de nós levantarmos a bandeira do diagnóstico precoce até os 2 meses de idade. Justamente para que não haja um impacto tão longo, a longo prazo no desenvolvimento infantil. Então, vem a pergunta:
qual o impacto do torcicolo muscular congênito no desenvolvimento motor até 1 ano ou o desenvolvimento motor, neuropsicomotor até a idade pré-escolar. Sim, existem vários estudos que nos relatam isso, que nos apontam isso. E a gente precisa falar em faixas etárias, né? O impacto do torcicolo muscular congênito até o 1º ano de vida, o que a literatura nos mostra a respeito? Bem, nós temos que começar a nos perguntar, enquanto profissionais, enquanto fisioterapeutas, ou enquanto pais, cuidadores, qual o impacto que a restrição da amplitude de movimento de rotação cervical de um bebê causa na sua infância. Estratégias de ajuste postural ou ajuste do mecânico esse bebê precisa adotar para poder sobreviver nesse 1º ano. Haja vista que, antes do nascimento do bebê, ele estava num ambiente aquoso, com sua determinada posição preferencial, teve sua história de parto, se esse parto foi prematuro ou não, se teve um tempo de internação na UTI neonatal ou não. E hoje, quando esse bebê se encontra na sua mão, que ajustes posturais ele está fazendo para vencer a gravidade e ativar suas sinergias musculares, tendo em vista que ele está convivendo com um desequilíbrio muscular na sua região cervical. Então, a literatura nos mostra que nós sabemos que o controle cervical ele é um dos principais marcos que nós buscamos alcançar com o bebê até os 4 meses de idade, não é verdade? E associado a isso, ao controle cervical, nós devemos levar em consideração mímica facial, estimulação visual e auditiva, a sucção, a deglutição, a respiração, uma vez que nós somos cadeias musculares. E essas cadeias musculares, elas conversam entre si. Então, quais são os músculos próximos ao esternocleidomastoideu que podem sofrer uma influência de uma neuroplasticidade negativa e impactar no desenvolvimento motor do bebê? Além disso, existe todo o componente muscular de ombro, de cintura escapular, de tronco, perpassando por componentes musculares de quadril e de membros inferiores. Então, todo esse desarranjo do mecânico precisa ser organizado. E o bebê tende a sentir mais os efeitos de torcicolo muscular congênito à medida que ele ganha mais idade motora e tenta a vencer a gravidade. Bem, o controle cervical ele deve ser adquirido no sentido de ativar o sinergismo do chin tuck, de músculos flexores cervicais e de músculos extensores. Mas, se eu convivo com uma preferência postural, com a cabecinha rodada para um lado e levemente inclinada, essa contratura impede com que eu possa executar as minhas habilidades motoras que exijam a sinergia cervical e também as minhas atividades funcionais no dia a dia. Impacta. Se a cabeça do bebê fica virada para um lado, vai impactar onde? Na amamentação de forma adequada. Isso pode impactar no ganho de peso? Sim, impactando no ganho de peso. Então, quando o bebê vai no pediatra tentando investigar por que não está ganhando peso, aí a mãe relata, ele só pega o seio de um lado em relação ao outro. Vamos investigar, do ponto de vista motor e mecânico, o que está restringindo essa dificuldade de amamentação? Por outro lado, quando o bebê tenta dormir, ele dorme mais de um lado do que do outro. É muito mais confortável ele deitar de ladinho e é mais fácil ele encostar a cabeça no travesseiro de um lado do que do outro. Se ele não dorme as horas adequadas durante a noite, não há liberação do hormônio de crescimento. Então, existe um baixo ganho de estatura desse bebê. Então, a curva de crescimento também tende a declinar. Então, ocorre maior liberação de hormônios relacionados ao cortisol, ao estresse. Esse bebê não vai ser um bebê feliz, tranquilo, porque toda essa questão de conforto não está sendo realmente proporcionada para ele. Aí, quando a gente toca na questão do sono, vem uma grande situação.
Nós sabemos que houve, né, a informação de que o bebê não pode dormir de barriguinha para baixo devido ao risco de morte súbita. Isso é real? É verdadeiro? Sim. Mas nós devemos, enquanto profissionais, disseminar a boa interpretação dessa informação para os pais. Porque, por mais que o bebê não possa dormir no barriguinha para baixo, nós precisamos fazer com que esse bebê aproveite as horas acordado para brincar de barriga para baixo. Porque os estudos que fizeram acompanhamento a longo prazo de bebês com torcicolo muscular congênito detectaram que o maior fator de risco associado ao diagnóstico de torcicolo muscular congênito para o atraso no desenvolvimento até os 10 meses de idade é o quê? A pouca oferta de horas acordado para o bebê brincar no trono. Estudos que avaliaram esses bebês com torcicolo muscular congênito através da escala motora Alberta verificaram que esses bebês com TMC que brincavam 3 vezes ao dia no barriguinha para baixo quando estavam acordados tiveram altas pontuações na escala Alberta em comparação aos bebês que só ficavam brincando no barriguinha para cima. Então, barriga para baixo, ele oportuniza a criança experimentar os efeitos da gravidade e ativar as sinergias musculares. Claro, devemos ofertar esse momento de brincadeira em que o bebê estiver acordado. E o tummy time, a prevenção da morte súbita, é evitar com que esse bebê durma de barriguinha para baixo. Então, nós temos que ter esse cuidado nessa informação. E hoje, né, gente, parece que os pais têm um grande medo, um grande receio de colocar esse bebê no barriguinha para baixo. Ah, ele chora, ele grita. Claro que ele chora, claro que ele grita. Se coloca no lugar do bebê. Então, esse bebê, na verdade, ele pode estar o quê? Ele pode estar sentindo muita dor nessa postura, porque ele tem um desequilíbrio muscular. Então, quando o bebê ele começa o tratamento precoce na fisioterapia, ou quando os pais são orientados precocemente para o bebê com TMC a posicionar o bebê em trono, toda uma orientação deve ser feita de forma adequada para que esse bebê consiga adquirir um objetivo. Quero que o meu filho brinque de barriguinha para baixo, com a cabeça alinhada, ou virando a cabeça para os dois lados com qualidade de movimento para brincar. Afinal de contas, é isso que nós precisamos estimular no bebê. Então, quanto mais a gente eliminar esse fator de risco do bebê não brincar de barriguinha para baixo, menor impacto a gente vai ter no desenvolvimento desse bebê mais à frente. Então, os estudos mostram para a gente que os bebês com torcicolo muscular congênito, quando iniciam precocemente até os 2 meses de idade, eles têm melhores desfechos clínicos relacionados ao alcance do controle cervical de forma adequada no tempo certo. Porém, bebês que já iniciam a intervenção fisioterapêutica após os 3 meses de idade, eles já vêm com uma memória motora do não uso adequado das sinergias cervicais para o controle cervical. E a gente já pode esperar que, além do desalinhamento cervical, já tem desalinhamento de tronco associado, nós já vamos ter o não uso adequado desse braço, com compensações que vão impactar em habilidades como o bebê não vai conseguir rolar para os 2 lados. Ele sempre vai preferir rolar, iniciar o rolar para o lado em que ele tem a preferência postural e vai negligenciar perceptualmente, sensorialmente e motoramente falando o uso do outro lado. Então, quando o bebê for experimentar as transições, os passeios posturais entre prono, supino e prono, a gente vai ver uma preferência maior de um recrutamento de unidades motoras de um lado do corpo. E quando esse bebê for avaliado na posição sentada, com o apoio, nós também vamos observar uma inclinação de ombro, uma escápula mais alada, uma tendência a uma escoliose posicional, uma preferência na descarga de peso num quadril em relação ao outro. A gente está falando quando o bebê já está adquirindo o sentar. Isso impacta como um efeito dominó em habilidades mais à frente. Quais seriam essas habilidades?
a transferência do sentar para o barriguinha para baixo, a transferência do suporte do peso do corpo do bebê no barriguinha para baixo, pois se ele não for tratado precocemente, o que é que vai acontecer? Ele vai, quando ele for experimentar o quatro apoios, ele vai desabar, porque ele não vai ter o sinergismo escapular. Romboides, peitoral, não vão estar ativados, pois tem uma inclinação lateral da nossa cabeça ainda persistente. E ainda tem também o quê? Uma memória de um uso adequado dessas musculaturas. Então, o bebê também vai negligenciar esse suporte de peso em braço, antebraço, e essa mãozinha relacionada ao torcicolo vai estar sempre mais fixa e fechada. E não, aí vai ter dificuldade da abertura dessa mão. Então, olha só a influência de um componente muscular irradiando dificuldades de ativação muscular em outros segmentos, que impactam nas habilidades motoras da criança de acordo com a sua faixa etária, de acordo com a sua idade real. Então, ao longo desse primeiro ano de vida, quando os bebês começam a fisioterapia depois dos 6 meses, a efetividade ou eficácia da fisioterapia ela tende a ser menor. Não significando dizer que a gente não vai dar resultado. Pode dar resultado, sim. Porém, o impacto no desenvolvimento neuropsicomotor ele pode ser mais evidente, que pode impactar nas habilidades motoras futuras, como engatinhar, o voltar para o sentar, o escalar, o ficar em pé, o cair, o levantar, a troca de passos e o andar. A gente observa muito na prática clínica efeitos tardios do psicólogo. Quando a gente vai buscar na literatura, esses efeitos tardios realmente são comprovados. Que crianças que são submetidas à intervenção antes dos 6 meses de idade não têm risco de atraso no desenvolvimento motor a longo prazo. Porém, crianças que são submetidas à fisioterapia após os 6 meses, elas já desenvolveram uma neuroplasticidade negativa com memórias motoras e perceptuais, ou seja, ele aprendeu a conviver com o torcicolo até os 6 meses de idade. Então, vai acontecer, sim, infelizmente, um maior impacto no desenvolvimento infantil dessa criança. Então, alguns estudos também já verificaram que os marcos motores estão mais impactados tardiamente em crianças com torcicolo seriam as habilidades motoras relacionadas à coordenação, habilidades motoras relacionadas ao uso do braço, do braço comprometido, e a agilidade dessa criança relacionada à velocidade, à coordenação motora, e por aí vai. Então, nós precisamos avaliar essa criança. O ideal seria que nós avaliássemos essa criança hoje, mais precocemente possível, com um olhar atento para o futuro, vigilante até o primeiro ano de vida, mas que nós pudéssemos acompanhar essa criança até realmente a sua idade de inserção escolar. Por quê? Porque o torcicolo muscular diagnosticado tardiamente, ele já vem também associado a prováveis alterações visuais, prováveis alterações de deglutição, de arcada dentária, de componente de respiração, alterações de simetria facial craniana. Então, vamos pensar assim, eu aprendi ao longo dos meus primeiros 6 meses a usar mais um ladinho do meu corpo do que o outro. Então, quando eu for querer adquirir as minhas habilidades futuras mais à frente, que exigem mais engajamento, mais performance, eu vou tender a usar mais um lado em relação ao outro. Então, uma negligência que acaba sendo desenvolvida. E a gente precisa olhar essa criança mais à frente. Isso pode impactar quando ela for, não somente no primeiro ano de vida, alcançar um brinquedo, um chocalho. Quando ela for tentar engatinhar, ela vai engatinhar mais puxando para um lado em relação ao outro. Quando ela for alcançar o brinquedo acima da cabeça, um braço vai mais do que o outro. Quando ela for explorar novos ambientes, ela vai abrir mais uma mão em relação à outra. Nunca se esqueçam que existe um grande mapa sensorial na palma da nossa mão. Nós precisamos ofertar maior enriquecimento ambiental para essa criança com TNC para explorar isso precocemente.
se não vai impactar lá na fase escolar, nas habilidades relacionadas à escrita, à coordenação motora fina, quando ele for começar a escrever, a contornar pontilhados, a pintar, a desenhar. Será que isso pode trazer impacto no esquema de imagem corporal dessa criança? É um questionamento que realmente fica e que nós precisamos estar com olhares atentos em relação a isso. Outra questão importante que nós devemos levar em consideração é que pois a lei me chama do tempo acordado em pronto para oferecer oportunidade para o meu filho brincar. Isso diminui o fator de risco para o desenvolvimento, o atraso no desenvolvimento mais à frente. Quais são os outros fatores de risco que podem ser associados ao torcicolo muscular congênito que impactam nos scores relacionados a habilidades motoras? Seria o fator de risco de plagiocefalia associada ao torcicolo muscular congênito. Parece oferecer maior risco de atraso no desenvolvimento neuropsicomotor a longo prazo. Alguns estudos de coorte já verificaram essa persistência de atraso e também chegaram na mesma via em comum, que crianças que tinham plagiocefalia com torcicolo muscular congênito, seja torcicolo muscular congênito puro ou torcicolo posicional, as crianças que foram introduzidas precocemente na fisioterapia tiveram melhores desfechos relacionados à escala de motor Alberta, à escala da Bailey e por aí vai. Porém, crianças que já iniciaram mais tardiamente não tiveram bons desfechos e tiveram menores percentis relacionados ao desenvolvimento. Então, vamos vigiar esse achatamento craniano e, mais uma vez, vamos ofertar maior riqueza de oportunidade de variação de postura para esses bebês, para que eles possam fazer o bom uso, né, da amplitude de movimento cervical nas determinadas posturas na hora que ele estiver acordado. Vamos parar para pensar. Quantas horas o meu bebê ou meu filho passa acordado ao longo do dia? Quando eu posso estar oferecendo oportunidade de correção dessa plagiocefalia em casa, já que meu filho tem uma frequência de fisioterapia de 2 a 3 vezes na semana? Nós não podemos colocar responsabilidade somente para a fisioterapia, mas se eu quero diminuir o risco no atraso de desenvolvimento neuropsicomotor do meu filho, eu preciso fazer o meu papel em casa. Nós precisamos orientar os pais em relação a isso. Além do mais, alguns estudos relataram que, bem, até 1 ano de idade, o que a gente espera dessa criança? Né? Que ele já comece a ficar em pé, a troca de passos. E o que nós percebemos? Que os bebês com torcicolo muscular congênito que tiveram uma alta até os 4 meses de idade, e os pais ou os fisioterapeutas não vigiaram esse desenvolvimento até 1 ano de idade, esses bebês, quando começam a andar com a ponta do pé, ou seja, o equinismo do lado em que ele tinha o torcicolo. Ou também retornam para a fisioterapia com dificuldade do engatinhar, porque receberam alta precocemente e, gente, o desenvolvimento infantil, ele é contínuo, né? E ele é dependente de variáveis de enriquecimento, de estimulação ao bebê. Se o bebê só é colocado para fazer a fisioterapia para aliviar os sintomas relacionados à dor e não é ofertado a ele história de uso do movimento, ou seja, posturas e manuseios com variação mental, ele pode ter um retorno para a fisioterapia com fases, com idades motoras mais avançadas, prejudicadas. Então, nós temos que levar isso em consideração. Até os 2 anos de idade, quando essa criança for desenvolver habilidades mais avançadas, maior prática relacionada ao andar, ao correr, ao pular, isso pode ter alguma relação também. Alguns estudos verificaram relações que crianças acompanhadas na idade escolar que tiveram histórico de torcicolo muscular congênito, essas crianças elas tinham uma maior tendência ao braço, que era o braço acometido pelo torcicolo, ter maior hipermobilidade, maior amplitude de movimento e agilidade. Olha a memória que foi utilizada para esse braço. E algumas crianças acabaram desenvolvendo a dominância relacionada ao braço, que foi
trabalhado na época da fisioterapia do que crianças que não tiveram essa oportunidade. A avaliação dessas crianças de idade pré-escolar também verificou que as crianças com torcicolo muscular congênito que estão na fase pré-escolar, elas têm uma menor proeficiência motora, menor agilidade de coordenação motora nessa idade. E alguns estudos também já indicaram um percentual de crianças com histórico de torcicolo com provável chance de desenvolvimento do transtorno do espectro autista. Então, tudo isso também tem que ser muito bem observado. E, além disso, essas crianças também podem desenvolver transtornos relacionados a alterações posturais, como escoliose, alterações na arcada dentária e alterações visuais. Isso pensando numa idade mais avançada. Então, será que não é um momento para a gente realmente começar a refletir da importância do diagnóstico precoce do torcicolo muscular congênito? Quem dera, né, que todos os pais de primeira viagem eles fossem orientados no pré-natal sobre, olha, vamos vigiar a posição da cabeça do seu filho após o nascimento. Se até os 2 meses você verificar que tem alguma dificuldade em relação a isso, procure um pediatra, procure um fisioterapeuta pediatra para te dar uma maior luz sobre como dar maior oportunidade de estimulação do seu filho. E quanto mais a gente estuda sobre o torcicolo, quanto mais a gente atende o torcicolo muscular congênito na prática clínica, mais nós entendemos que o torcicolo muscular congênito vai muito além de aspectos motores. O torcicolo muscular congênito ele impacta em nível sensorial, perceptual, cognitivo, afetivo. E essa memória desse bebê na primeira infância, quando não for bem trabalhada, pode impactar nas suas habilidades motoras na sua segunda infância. Então, nós precisamos, sim, ofertar um tratamento eficaz, afetivo e a longo prazo para as nossas crianças, para que elas todas tenham a oportunidade de desenvolvimento infantil feliz, oportuno, e para que nós possamos sempre educar os pais, para que eles sejam nossos parceiros nesse processo de construção e desenvolvimento neuropsicomotor oportuno para crianças que convivem com diagnóstico de torcicolo muscular congênito. Eu espero ter esclarecido vocês a respeito disso, e caso você tenha gostado do nosso conteúdo, compartilhe a nossa aula aqui no YouTube com demais colegas e profissionais que tenham interesse em ofertar um tratamento eficaz e afetivo para bebês que convivem com torcicolo muscular congênito.